Nasceste palestra, de palestra amistosa, nos tempos do Fanfuri, das cantinas do Brás. Cresceste palmeiras de sombra frondosa, palestra, palmeiras dos meus ancestrais. Teu passado, tua história, tua luta, tua glória, conquistaste com amor juvenil e ligaste então com teu coração o sangue da Itália e do Brasil. Palestra, Palmeiras, as duas bandeiras unidas estão. Palmeiras, palestra, é dia de festa no meu coração. Palestra, Palmeiras, as duas bandeiras unidas estão. Palmeiras, palestra, é dia de festa no meu coração. A tarantela cantada pelo magnífico, estrondoso Silvio Caldas, homenageando esses 80 anos da arrancada heróica. História é para quem tem. Essa é a ideia do nosso vídeo, contar a história, em poucas palavras, do que foi. Contar esses 80 anos é impossível, né? Mas contar o que foi, o ambiente da arrancada heróica. Por que nascemos Palestra Itália? Por que mudamos para a Palestra de São Paulo? E, finalmente, por que mudamos para Sociedade Esportiva Palmeiras? Isso não é um clube de futebol, não é o Futebol FC, nada disso. É uma sociedade, a Sociedade Esportiva Palmeiras. Ganhando ou perdendo, nós sim vivemos de Palmeiras. Contra tudo e contra todos, sabemos sempre que será assim, desde os primórdios, desde o início, e não vai mudar, porque é assim que funciona, é assim que gira a roda. Como diria a velha publicidade, a Lusitana roda e o Brasil anda para frente. É isso, meus amigos. Olha, lembrando que importantíssimo registrar que este vídeo tem o apoio fundamental do OneFootball. O OneFootball, o link está aqui na descrição. Basta você baixar, que você vai ser direcionado direto para o OneFootball, que tem tudo sobre a Sociedade Esportiva Palmeiras, os times, jogadores, gols. Se você quiser assistir a Bundesliga, diziam que éramos aliados dos alemães da Bundesliga na época. Vamos falar sobre isso já já. E também sobre o futebol brasileiro, seu time do coração, que eu sei que é a Sociedade Esportiva Palmeiras. Estou aqui com uma grande figura, rapaz, um cara que tem o meu eterno respeito, o Jota Cristianini, historiador da Sociedade Esportiva Palmeiras. Já já ele volta aqui para o canal para a gente falar um pouco dessa arrancada heróica. E não teve jeito, né? Palmeiras vivendo, o Palestra Itália vivendo um momento, o Brasil vivendo, o mundo vivendo um momento de muita tensão, quando Ítalo Adami, Gino Pellegrini, Edmundo Scala, Armando Gargaglione, Remo Pierri, Afonso Tipulo Neto, Leonardo Fernando Lotufo, Pascoal Walter Byron Juliano, Capitão Adalberto Mendes e Odílio Cecchini, os homens que naquela noite definiram o futuro da Sociedade Esportiva Palmeiras. E foi feita, assim, então, uma homenagem ao Clube Palmeiras, que era sempre foi simpático à Sociedade Esportiva Palmeiras, e por isso o nome ficou assim determinado. Daqui a pouquinho o Jota vai estar com a gente aqui, e vamos que vamos, certo? Para a gente falar dessa arrancada heróica. Aí, ó, chegou aqui o nosso Jota Cristianini. Fala, meu amigo, que prazer tê-lo aqui no canal, hein? Tudo bem? Prazer é meu, Matias. Prazer é meu. Importante falar num canal tão respeitado, tão conceituado, em tão pouco tempo, acatado e, mais do que tudo, usado como referência pelo torcedor palmeirense. E sabe que daqui não tem fake news, que daqui não tem fofoca, nem intriga, e muito menos chutômetro, não é? Então é um canal que dá gosto de escutar e participar mais ainda, não é? Quanto a falar, você falou que é tudo contra tudo e contra todos, bom,
desde a fundação, não, que nada, você foi bondoso. Foi antes. Antes da fundação já tivemos problemas antes. Éramos para ser fundado uma semana antes, não é? Não era dia 26, era dia 19. Mas quebrou o pau. E se eu te disser por quê, você vai dar risada, né? Todo mundo dá risada, porque por causa de vitalícios. Uma semana antes de fundar. Quebrou o pau por 2 motivos. Queriam vitalícios, não queriam vitalícios, né? Alguns diziam que isso era coisa para Santa Casa, ou para um clube de futebol. E outros queriam só futebol, e uma corrente queria que também fosse um clube social. O clube social, na época, não era piscina, que não existia. Não existia. Era um coxo no rio, né? Cercado de madeira, lá, um cercado que a turma pulava lá para nadar. O que eles queriam era um clube social, que era dramaturgia, orquestra, música, bailes, saraus e tudo mais. E, junto, o futebol. E alguns queriam somente futebol e mais nada. Aí brigaram, não fundou nada. Passou, uma semana depois, graças ao Luiz de Cervo, apararam Las Arestas e conseguiram, no dia 26 de agosto, fundar um clube de futebol, predominantemente futebol, que teria uma sessão filodramática e tudo mais, mas que o X da questão seria o futebol. Aí brigaram por causa dos vitalícios, mas aí o Cervo também conseguiu contornar e finalmente subiu no banquinho, 11h05 da noite, subiu no banquinho, está fundada a sociedade, está fundada a Palestra Itália. E aí já é uma diferença. Você falou, nós somos sociedade esportiva, somos diferentes, não é futebol. Palestra Itália já era diferente. Por quê? Palestra era mais ou menos uma academia onde se praticava esporte. Eles já sabiam lá de ser academia. Então, não é sociedade esportiva, não é futebol clube, não é clube atlético, não é esporte clube, não é nada. Palestra já quer dizer tudo isso e mais acrescentar. Então, o Palestra Itália só se chamou Palestra Itália, sem outro adereço, aposto, ou seja o que for. Palestra Itália. Aliás, só a Fiorentina, que também, durante um certo tempo, foi palestra. Não há outro no mundo que eu saiba que usou esse, em vez de usar futebol clube esportivo, usou palestra. Muito bem. Jota, 15 de setembro de 1942, 10 homens e um destino, né? Os caras reunidos com a participação do capitão Adalberto Mendes. Dia 20, não dia 15. Dia 20, você falou 15. Sim, dia 20. Perfeito. Isso. Foi aprovado dia 15, não foi? E mudou efetivamente para 20. 14. Exatamente. Segunda-feira de noite. Isso. No domingo ganhamos da Briosa. No domingo a gente ganhou da Briosa de 1-0, do Romeu. E aí, na segunda-feira, teve a reunião onde, se não nos querem palestra, seremos Palmeiras e nascemos para ser campeões. Pois é, o Palestra desaparecia, então, e surgia a Sociedade Esportiva Palmeiras, uma homenagem à Associação Atlética das Palmeiras, que havia sido extinta em 1930. Mas, Jota, vamos falar um pouquinho daquele Campeonato Paulista de 42, que tinha uma característica sui generis, né? Que a gente não pode imaginar o que é hoje. A gente não consegue muito imaginar o que era para uma associação, um clube de futebol com italianos na base, né? Oriundos, gente que veio da Itália para o Brasil para construir uma vida, seu patrimônio, nordestinos que trabalharam muito e ajudaram muito na construção do estádio, a compra do Palestra Itália, da Companhia Antártica, enfim. O Palmeiras estava envolvido num crescimento muito fervoroso e o mundo entra em guerra, né? A Segunda Guerra Mundial, com Adolf Hitler invadindo a Polônia anos antes, chegando até a França, rendendo a França, e o Brasil vivendo o Estado Novo, Jota. Esse era o ambiente o jogo, né?
entre Palmeiras e São Paulo, que acabou definindo aquele campeonato. O Palmeiras ganhou o primeiro turno invicto. E curioso, né? Logo depois do jogo, as manchetes dos jornais da época, Jota, diziam que o Palmeiras era o campeão invicto do primeiro tempo, mas não jogou lá muito bem. Isso aí a gente ouve até hoje, né? Mas conta pra gente, cara. Você não sei se você se lembra de alguma coisa disso, mas você tinha acho que 7 anos nessa época, não é? Não tinha, não. Em 42 não tinha nascido ainda. Eu nasci um pouquinho depois, de 42. Não tenho 80 anos, mas olha, não força muito a barra, porque daqui a pouco, domingo que vem, 7h05. Domingo que vem, 7h05. Tá, domingo. Olha, é assim. Desde o começo, o Palestra e o Corinthians sofriam preconceitos expostos, nítidos, claros, sem nenhum disfarce da imprensa. Ambos eram mal tratados meio de lado, não escalavam o time. Né? Quando era do paulistano, colocava lá Silvio Penteado Mendonça, Arnaldo Vieira de Moraes, João Floriano Mendes, não sei o quê. E do Palestra, punha Bianco, Totó, Pipi, do Corinthians também, Neco, né? Os apelidos, quando punha, não era certo. Nós ganhamos um clássico de 5-1 e disseram, os gols resultaram de individualizações das jogadas, porque de prático e de conjunto o Palestra não apresentou nada. Ganhamos só de 5-1 o clássico, né? O Corinthians, aliás. O ataque não jogou bem, não fez nada de produtivo, só fez 5-1 no Corinthians e pronto. Né? E tem a frase famosa do editorial do jornal, onde pensam que vão esses italianinhos que lotam os bondes nas tardes de domingo na empoeirada Avenida Água Branca para ver o Palestra jogar. Hoje eles querem ganhar dinheiro com o futebol. Amanhã vão querer gerenciar nossas fábricas e casar com as nossas filhas. Onde pensam que vão esses italianinhos? Eu fico sempre emocionado, meu óculos embaça, porque é uma história espetacular, né? De uma gente sofrida, uma gente que batalhou muito. Logo o Palmeiras, né? Logo o Palestra, que abria as suas portas para a Cruz Vermelha brasileira, Cruz Vermelha italiana. É uma história riquíssima, né? Riquíssima. Mas eu queria que, então, esse era o ambiente, né? Da onde vem... Transformou a sede em hospital durante a febre, a gripe espanhola. Gripe espanhola. Transformou a nossa sede ali no centro da cidade, na Rua Direita, e transformou a sede num hospital, botou camas, e todos os sócios do Palestra, que eram médicos, foram trabalhar, o presidente era médico, e eles passaram a sede, fez um acordo com a Cruz Vermelha e transformou a sede num pequeno hospital para atender a população. Sem contar outras tantas e tantas e tantas episódios cívicos, onde e mais, o mais importante, o Palestra foi fator preponderante para colocar e inserir o italiano e depois outros companheiros de outras nacionalidades na sociedade paulistana. Não esqueça que na fundação tinha 2 portugueses e um espanhol, além de 41 italianos. Italianos ou filhos de italianos. E a população, na época, 55% tinha a ver alguma coisa com a Itália, quando da fundação. Ou era casado com italiano, ou era italiano mesmo, ou era filho de italiano, neto, ou a mulher casou com italiano, ou a italiana casou com brasileiro. Tinha 55% da população tinha a ver com a Itália. E por que o Palestra foi fundado? Para mostrar para os italianos que a Itália tinha sido, era um só, um hino, só, uma bandeira, um país, uma nação, porque a Itália era reunificada há muito pouco tempo, pelo Garibaldi e tudo. Eles nem sabiam, tinham vindo para cá quando eram províncias. E aí, os napolitano, calabrese, siciliano, romano, e agora não, era tudo uma Itália. A finalidade da fundação do Palestra Itália, que foi o primeiro clube que reunia todos os italianos, foi essa, mostrar para eles que era um novo país. Tanto que o cônsul ia junto nos jogos, fazer discurso lá para explicar para eles a unificação. Perfeito. Bom, 1941
o clima tenso no mundo, 42 o Brasil sendo governado por Getúlio Vargas, Estado Novo no poder, as pressões exigindo que o Brasil tomasse uma posição na guerra, até que, pelo seu ministro de Relações Exteriores, o Brasil fez um acordo com os Estados Unidos, que tinha acabado também de entrar no movimento para combater Adolf Hitler. O Brasil pegou uma grana lá dos Estados Unidos, construiu a Companhia Siderúrgica Nacional, e dinheiro para isso, né? Isso foi construído... Base aérea de Natal. Isso, foi construído ao longo do tempo, e o Brasil, então, se posiciona na guerra, né? Contra o eixo, contra a Alemanha, Itália e, na origem, o Japão. Bom, aí se começa uma perseguição àqueles italianos que moravam em São Paulo, descendentes e tal, e ao Palestra Itália. Conta um pouquinho disso até a gente chegar no Campeonato Paulista daquele ano. Olha, o Palestra Itália já não existia mais, né? Desde março, mudou para a Palestra de São Paulo, havia um decreto do Getúlio. É meio dúbio essa história, porque você não tem... Havia uma censura, né? Você não tem uma informação muito correta e tal. Mas, enfim, por exemplo, anteontem me passou aqui uma mensagem, um sujeito que é do Palmeiras de Blumenau, já não existe mais, hoje já está mudado lá, chamava Brasil. E foi proibido o uso de nomes de países, e eles resolveram botar Palmeiras, o camisa verde, o distintivo, uma letra P, enfim. Mas eles, porque não chamava Brasil, não podia nenhum país. O nosso era Itália, mudamos para a Palestra de São Paulo, não havia mais porquê. Mas a perseguição foi brutal. Agentes secretos, isso hoje tem aí os relatórios, né? Se você vai no arquivo lá, da Polícia Política, tem os arquivos, iam nas assembleias do Palmeiras, clandestinos, né? Assim, escondidos, né? Não se identificava, óbvio, né? Só faltava um serviço secreto e se identificar na porta. Eles iam lá para verificar se tinha alguma manifestação contra a pátria. Claro que não havia, claro que não havia. Tanto que depois dezenas de expedicionários eram sócios do Palmeiras, eram ligados ao Palmeiras, eram torcedores do Palmeiras. Eu mesmo tive 2 tios que foram para a guerra, palestrinos daqueles de até morrer, brigavam pelo meu pai. Meu pai foi chamado, não chegou nem a botar farda, né? Era o 3º escalão que falava, nem sequer foi na guerra, né? Sequer nem botou farda, só foi chamado lá, fizeram lá, o primeiro pelotão foi embora, lá lutou na guerra, o segundo foi e voltou sem lutar, chegou lá, a guerra acabou, e o 3º nem saiu daqui, né? Nem botou farda, no caso do meu pai, nem botou farda, mas tem um tio que foi lá e lutou na guerra, eram tudo palestrinos, lutavam pelo Brasil, pela democracia, enfim, não havia porquê. Mas a gente mudou o nome para a Palestra de São Paulo, não resolveu. O presidente do Conselho de Esportes Federal, senhor João Lira, olha o nome, ele mesmo disse, desse jeito eu tenho que trocar, porque Lira é a moeda italiana, vou trocar o meu nome. Mas não adiantou, as pressões foram muito grandes, alicerçadas por algumas emissoras de rádio e dizem, né, algumas emissoras de rádio. Dizem não, né? É só ver lá os arquivos, a gente sabe que foi verdade. E também por quem queria que a gente fosse desapropriado e eles pudessem assumir o nosso patrimônio. Por que esse ódio? Vamos reportar 1 ano antes. 2 anos. Foi inaugurado o Pacaembu em 40. Um determinado clube que não tinha estádio, o Corinthians tinha, o Juventus tinha, o Nacional tinha, o Palmeiras tinha, a Portuguesa tinha, só um clube que não tinha. Resolveu assumir o Pacaembu como dele. Chegou até a fazer uma tabela de aluguel. Nós vamos lá, jogo de noite é um preço, jogo de tarde é outro, jogo de manhã não sei o quê, jogo que tiver preliminar é mais caro, para alugar, em 41. O estádio foi inaugurado em 40. 41 já saiu a tabela, né?
E aí teve uma reunião na federação e o Palmeiras foi Palestra, desculpe. Palestra foi um dos que votaram contra. Veemente, só peraí, isso aqui é do município. Já estão cobrando ingresso que não era para ser feito. O Pacaembu, aqueles portões enormes na entrada, foram feitos para que ali não se cobrasse ingresso. Aí resolveram cobrar na estreia e estão cobrando até hoje. Agora não que acabou o estádio, mas até enquanto tinha, e vai voltar a ter, talvez, eles vão cobrar ingresso. Mas, enfim, então não é... O Palestra foi contra. Que fosse dado em concessão para qualquer clube. Vai ser nosso, é do patrimônio público. Quem joga lá paga as despesas e vai jogar. Isso Já cria era um o ódio. São Paulo Futebol Clube ou era o São Paulo da Floresta? Não, não tem nada a ver um com o outro, né? Mas não, isso daí foi na primeira vez que a gente ajudou. Isso foi nos anos 30. Eles, 34, 35, eles pediram, nós demos 5 jogadores, o estádio, o material de jogo, para eles fazerem um amistoso com a Briosa para poder arrecadar fundos para voltar ao campeonato. Eles tinham praticamente falido, né? Unido com o Tietê pagou as dívidas. Isso aí nós temos a documentação. Paulo Machado de Carvalho diz: não há outra saída, temos que fazer isso, fusão com o Tietê, e aí parou. Não, nunca existiu um clube com esse nome, São Paulo da Floresta. Quando esse São Paulo, que a gente conhece hoje, foi refundado, foi fundado em 34, por aí, 35, esse jogo, eles pediram toda a nossa ajuda, para diferenciar, a imprensa começou a chamar o outro de São Paulo da Floresta, porque usava o campo da Floresta, que ali hoje é a Marginal, ali perto do onde foi o Tietê até há pouco tempo, ali, Espéria, por ali. Era o campo, chamava Campo da Floresta. Então, esse nome não era oficial, foi usado para diferenciar um do outro. Agora eles querem que unifique tudo, né? Mas vamos em frente. Em 38 teve o célebre jogo das Barriquinhas, né? Quando promoveram um torneio e os grandes clubes de torcida e de prestígio jogaram Palmeiras e Corinthians, fizeram um jogo de tempo menor, né? Foi, parece que 30-30 ou 20-25, uma coisa assim. Foi só um jogo menor, que até empatou, mas com a receita, e também passaram a bandeira lá para todo mundo fazer a contribuição, puseram as barriquinhas na porta, porque era outra crise. Isso foi 38. Então não havia razão por que 42 todo esse ódio, já que em 41, quando a gente votou contra, começou o problema. Votou contra a concessão. 42 estavam lá, já tinham desapropriado a Associação Alemã de Esportes, onde hoje é o estádio da Portuguesa. Esse estádio da Associação Alemã passou ao São Paulo, e anos depois, muitos anos depois, São Paulo não chegou a fazer estádio lá, só fez um campo de treinamento. Anos depois passou a Portuguesa, que fez um estádio de madeira, e depois de muitos anos fez um estádio que tem até hoje lá, que está lá. Então, 42 estava nesse clima. Agora você veja, o Brasil entra na guerra. Afundam lá os navios civis, né? Navios, como é que se fala? Comercial, não era de guerra, né? Afundam. É comercial. Então, afundaram 2, 3 navios. Morre um monte de gente. O Brasil começa a se preparar para mandar a tropa para lá. Havia esse clima. E resolveram botar o Palmeiras, que ainda se chamava Palestra de São Paulo, na ponta da agulha, porque queriam desapropriar o nosso patrimônio. O que aconteceu? Os palmeirenses, né, que ainda eram palestrinos, né, se uniram de tal maneira que foi se uniram, foram todos para lá. Essa reunião do dia 14 foi tensa e densa, porque no meio da reunião os sócios cercaram, consta até que botaram barricas com gasolina, porque se for para tomar, nós pomos fogo. Só que é nosso, não fizemos com o nosso dinheiro, não entrou dinheiro público aqui nunca entrou dinheiro de contribuinte, né? Então a gente toca fogo, mas não entrega. Né? Ninguém teve coragem de chegar lá, não. Ninguém foi, não. A história que foram, não foram. Não foram, não. Não foram, não, porque sabe que ali é moeda forte, né? Sabe que ali a coisa é engrossaria. Não foram. Bateram o calcanhar na bunda, como falava meu pai, e pum, foram embora. Ninguém foi.
Mas aí teve a reunião, estava aquele problema, o governo insistindo que deveria ser, deveria alguma providência, né? Aí eles pegaram e resolveram mudar o nome, né? Botaram uma diretoria só de brasileiros natos, né? E foram buscar à noite, né? O então presidente da Associação Atlética das Palmeiras, Olival Costa. Esse senhor era presidente da Associação dos Cronistas Esportivos e tinha sido presidente da Associação Atlética das Palmeiras, e esta, sim, uma dissidência do paulistano. Segundo quadro do paulistano, ninguém tinha vez no primeiro quadro, porque eram os caras mais de origem mais... E eles fundaram a Associação Atlética Palmeiras. Trouxeram o Olival Costa, disse, o Palmeiras está extinto, não pratica mais esporte nenhum, se ele cedia o uso do nome. Uma questão só moral, porque não tinha por que ele não... Se ele o que ele faria se a gente usasse? Ele não tinha mais o tipo. Mas ele não só autorizou, como se integrou ao Conselho do Palmeiras. Passou a ser um palestrino lá, ficou lá e continuou com a gente muitos anos. E era o presidente da Associação dos Cronistas Esportivos. Então, o senhor Olival autoriza, aí o senhor Mário Minervino, lá no dia 14, uns querem palestra, seremos Palmeiras e nascemos para ser campeões. Justo na semana que faltavam alguns dias, na segunda-feira e no domingo, teríamos a decisão não. Era um jogo que poderia decidir o campeonato, né? O jogo poderia decidir. Calma aí, deixa eu pedir like para o pessoal se inscrever também, Jota. Vamos com calma, porque tem o primeiro turno, né? Que o Palmeiras ganha invicto o primeiro turno. E a campanha feita pela Rádio Record, vergonhosamente, do seu Paulo Machado de Carvalho, que incitava a população paulistana, antes da mudança definitiva do nome, já visava, claro, desestabilizar o clube para o jogo contra o São Paulo, que poderia definir o Campeonato Paulista naquela época, em 1942. Então, só para vocês terem uma ideia, para vocês que são mais jovens, terem uma ideia do cenário. Segunda Guerra Mundial. O Brasil sob domínio do Estado Novo, né? Getúlio segurou até o último minuto, até fazer um acordo com os Estados Unidos para ter uma grana e definir que lado ele ia ficar. Aí se começa uma perseguição, principalmente em São Paulo, uma sociedade preconceituosa das famílias quatrocentonas ligadas ao Paulistano e ao São Paulo Futebol Clube, porque detinham os poderes, principalmente os meios de comunicação, como o Estado de São Paulo, o jornal O Estado de São Paulo, que era o principal jornal de São Paulo na época, a Rádio Record, do seu Paulo Machado Carvalho, Marechal da Vitória, que é ligado umbilicalmente ao São Paulo Futebol Clube, e se acirra essa campanha para se tomar o Palestra Itália, dos italianos da época. E aí teve todo esse movimento, Palmeiras campeão invicto do primeiro turno, 5 dias antes, né, do jogo São Paulo e Palmeiras. Palmeiras e São Paulo no Pacaembu. Conta, então, os detalhes dessa, entre aspas, final, né? Se o Palmeiras ganhasse o jogo, seria campeão. E como foi essa semana, Jota? O que os livros Era a penúltima rodada do campeonato, né? Mas o Palmeiras tinha uma vantagem que, se mantida, ele seria campeão, né? Ele tinha uma vantagem que, se mantida, ele seria campeão. O Palmeiras estava invicto até esse dia. Criou-se um clima tal, e a diretoria do Palestra, quando mudou o nome, isso foi na segunda-feira, já levou os jogadores para uma chácara em Tremembé, né? Não foi Poá? Não, essa é uma discussão eterna, né? Mas aparentemente já tem. É difícil porque os jornais não davam esse tipo de informação, né? Mas era do Baroni, em Tremembé. Né? Tremembé, beleza. Tremembé fica do lado de Taubaté, aqui no Vale do Paraíba. Sim. Aí o que acontece? Né? Eles ficaram lá. Não, peraí. Era no bairro do Tremembé. Bem para lá de Santana, que na época, em 42, era longe toda a vida.
Era muito longe, Tremembé, da chácara do Baroni, né? Boa. Se for isso mesmo, se confirma, porque isso, como eu te falei, é um dos casos mais controversos. Se for na chácara do Baroni, o Baroni depois foi sogro do Oswaldo Brandão. Pois bem, mas isso não veio ao caso agora. O Palmeiras botou o pessoal lá, né? E consta, isto ele falou para mim, portanto não tem mais fonte autorizada. O senhor Berdan Catani me disse que eles estavam lá quando chegou o mensageiro no dia seguinte, na terça de manhã, alguém chegou lá e disse, olha, não teve jeito, nós não somos mais Palestra, agora somos Palmeiras. Já estávamos usando a mesma camisa que usamos em 42. Já desde março a nossa camisa era toda verde com a letra P dentro de um círculo, mais nada. Não tinha o I, né? Não tinha mais Palestra Itália. Então já desde março era aquela camisa. Então agora, a partir de agora, somos Palmeiras. O Lima, o garoto de ouro, né? Caiu no choro e teve que ser contido, porque ele se desestabilizou de tanto chorar quando soube que ele tinha. Pô, o Lima chegou lá com 12 anos de idade, né? Então, você imagina o camarada que viu toda a juventude, a infância dele jogando num clube, de repente não é mais, até porque havia as tradições familiares e tudo mais, naquele tempo era muito mais enraizada que agora. Todos até choraram, e diz que vários jogadores choraram, se abraçaram, todos, e aí todos somos um. Porque o que eles fizeram? Fizeram ali um pacto, e o Berdan me contou isso tantas vezes que parece que eu estava lá. Fizeram um pacto de que nós não vamos perder domingo. Nós não vamos perder, nós vamos sair do campo campeões. Né? Mas aí a imprensa toda dizendo que haveria uma rejeição ao Palestra, quinta coluna, não sei o que lá. Ficou uma semana tensa demais. Tanto que as autoridades tiveram que tomar uma série de providências, mas uma série de providências temendo o popular nas arquibancadas. Não tinha negócio de separar a torcida, até porque ninguém usava a camisa de time, nem bandeira. Você não vê nas fotografias um cara levando uma bandeira ou uma camisa de time. Não existia essa história. Era impossível. Então, não se sabia quem estava torcendo para quem. Aí o que acontece? As autoridades tiveram que tomar tudo quanto foi providência, achando que nós seríamos vaiados, achincalhados, mas aí um sergipano, né, brasileiro, daquele sergipano, gente da melhor qualidade, capitão Adalberto Mendes, um ano antes era do Vasco. Ele veio para São Paulo, e agora vou puxar a sardinha para mim atrás. Encontrou-se na Praça da Sé com um palestrino chamado Hernani Jota. Não é parente, mas faz de conta que é, né? Agora a gente fala que é. Fala que é meu tio. Nunca nem conheço, mas fala que é meu tio. Hernani Jota, que tinha sido do Vasco, também jogador do Vasco, mas que estava aqui em São Paulo, ligado ao Palestra, convidou o capitão para vir. Quando o capitão veio, um ano antes, tal, de repente o capitão se viu envolvido nesse crime, sabendo, frequentando o Palestra, conhecendo, sabia que nós não somos anti-brasileiro coisa nenhuma. Coisa nenhuma. Nossa história conta isso. O que ele fez? Ele teve a ideia, vestido, fardado, segurando o cap na mão, entrar para o campo com o time conduzindo a bandeira brasileira. Tanto é verdade que a fotografia clássica da arrancada heróica, que está aqui no fundo, né, da imagem, é o time entrando em campo com o capitão Adalberto Mendes. Depois foi diretor de futebol, ficou no Palestra até praticamente quando morreu. Ele chegou a general, viu, no Exército. Mas foi punido. Nesse dia aí foi punido, por causa que, não sei, não entendi bem direito qual foi o que ele não podia ter feito e fez. Não sei se ele podia entrar no campo, lá, eu não sei. Mas foi punido. Ele que contou que foi punido. E aí o time entrou com a bandeira brasileira e inibiu. Pelo contrário, deu coragem e força para aqueles que estavam em dúvida. Opa, espera aí.
Os caras não estão para brincadeira, os caras estão aí representando. E entraram para o campo e o resto é o jogo, né? O jogo foi... A gente fez 1-0, Cláudio Calma, Cristóvão... calma, Jota. Calma, não? Jota. Então, Vamos dar, vamos dar o like e Opa. se inscrever no canal, porque o jogo é maravilhoso e termina de forma espetacular com o adversário. Eu vou deixar você falar, eu não vou falar, mas a história desse jogo é espetacular. Bom, o Palmeiras tinha vantagem, um empate servia. Começa o jogo, e aí? 1-0 para nós. Gol do Cláudio. Gol do Cláudio Cláudio. Cristóvão do Pinho, que depois voltou para o Santos. Ele era de Santos, um dos homens mais inteligentes e de boa conversa que o futebol teve, que eu conheci no futebol. O Cláudio Cristóvão do Pinho faz 1-0, o São Paulo empata. O Del Nero, no primeiro tempo ainda, o Del Nero joga a bola para a área, um centro. Del Nero era lateral, hoje seria lateral. Em português, alfo direito. Alfo direito e alfo esquerdo. Ele joga a bola para a área, o Piolim se estapeia lá com o goleiro, se atrapalha lá, mas enfim, se atrapalhou todo mundo e pumba, 2-1 para a gente. A bola foi direto para dentro do gol. 2-1. Começa o segundo tempo, o Og Moreira, 11 minutos. Og Moreira vai e chuta no gol, mas ele chuta calçado, né? A bola desvia num cara, em vez de ir para o gol, a bola cruza a área por o alto, em vez de ir para o gol, ela vai indo para... O Echevarreta, que tinha 1,90 m e pouco, na corrida enfia a cabeça e pá, joga no contrapé do goleiro do São Paulo, 3-1, 11 minutos. Palmeiras que jogou com Oberdan, Junqueira e Begliomini, Zezé Procópio. Oi? Beliomini. Não sei como é que fala. Begliomini. Beliomini. Oberdan, Junqueira e Begliomini. Zezé Procópio, Og Moreira, que jogava o fino da bola, e Del Nero. Cláudio, Valdemar Fiume, Viladôniga, Lima e Echevarrieta. Técnico era o Deodébio. O São Paulo, com o goleiro Doutor, Piolim Virgílio, Lola, Noronha e Silva, Luizinho Mesquita, Valdemar de Brito, Leônidas da Silva, Remy Pardal. Naquele mesmo ano, o Leônidas fez o gol de bicicleta em cima do Palmeiras também, neste mesmo Campeonato Paulista. Bom, 3-1, Jota. E o adversário cheio de brio, né, batendo no peito, rasgando os botões. Vamos para cima do Palmeiras, quero palestres, italianinhos. E aí? E aí que eles ficaram tão apavorados com o 3-1 que, segundo o jornal Folha de São Paulo, eu consultei ontem, quem quiser, o acervo da Folha é disponível. O Virgílio, um zagueiro, segundo a Folha, eu vou repetir a frase da Folha, ele ficaram nervosos 2, 3 minutos depois do nosso terceiro gol, de forma violentíssima, atingiu o jogador do Palestra na área. O pênalti, ninguém abriu a boca. Foi um negócio escandaloso, mas o juiz, Jaime Janeiro, botou ele para fora, expulsou. Aqui a maioria não vai lembrar, porque não tem nem idade para isso, mas antes de existir os cartões, o cartão é de 1970 para cá. Eu não tinha cartão, você não sabia, o juiz ia botando o dedo em riste, você não sabia se ele estava advertindo ou expulsando o cara. Pela reação do sujeito, você sabia o que é que ele tinha ouvido. O juiz pôs ele para fora. E ele se recusou a sair. Ninguém discutiu o pênalti. Parece que foi, segundo a própria Folha, foi um escândalo. Aí o que acontece? O Luizinho Mesquita de Oliveira, que você citou como ponta direita, havia jogado no Palestra, era advogado, o que era raríssimo. Na época, um camarada formado na faculdade e jogar futebol, eram pouquíssimos, né? Bem poucos. O doutor Luiz Mesquita de Oliveira resolveu ir conversar com o presidente de São Paulo. Tem fotografias disso, viu? A Folha tem fotografias na boca do túnel ali do Pacaembu. O túnel não era como lá no fundo, como mais recente, era aqui no Portão Monumental, um de cada lado da trave, e a escadaria lá do túnel. Foi lá e fizeram
confabulação, parece que demoraram 17 minutos. A Folha diz o número, eu me esqueci agora, quantos minutos demorou. Ficaram lá confabulando, até que alguns achavam que seria maluquice, outros achavam que não. O Luizinho disse, não vamos jogar mais. E voltaram para o campo e sentaram. Não jogaram. Não permitiram bater o pênalti, nem nada, ficaram sentados lá no campo e não... o juiz não deveria, o juiz deveria dar um prazo, 15 mais 15, se vocês não recobrarem, aí está encerrado o jogo. O juiz fez diferente, o juiz pegou, tá bom, os jogadores do Palmeiras batendo bola no campo, o juiz esperou 45 minutos, o juiz apitou e acabou o jogo. Aí está na súmula, que está publicada, hoje mesmo, publiquei aqui no Twitter, em todo lugar, fugiu. Por quê? Diante de uma cacetada histórica, porque não ia parar no 4-1, não, com a vontade que estava, segundo o seu Oberdan falava, daquele jeito lá a gente enfiava 6 ou 7, porque nós estávamos em cima deles, o gol deles foi por mero acaso, porque a nossa superioridade era muito grande. Então, de medo de uma cacetada, fugiram do campo. E aí nós, no primeiro dia do uso do nome Palmeiras, Sociedade Esportiva Palmeiras, campeões. Não conheço outro caso igual. Mudou o nome. Sociedade Esportiva Palmeiras, no primeiro dia, campeão paulista de 42. E vou mais. Não era só esse título que estava em jogo. O São Paulo Futebol Clube, que jamais havia ganho um campeonato paulista, São Paulo nunca havia ganho um campeonato paulista até esse dia. Não havia ganho nenhum. Aquele primeiro eles passaram para o Tietê, então não tinham ganho nenhum. Em 31 passaram para o Tietê. 34 para lá não tinham ganho nenhum. Eles instituíram, junto com a Gazeta, antes que me perguntem, a Gazeta Esportiva começou em 47, 5 anos depois. Até então, Gazeta Esportiva era uma folha, um caderno do jornal A Gazeta nas segundas-feiras, que dava futebol e tudo. Ela chamava Gazeta Esportiva. Depois passou a ser um jornal autônomo. Eles instituíram um troféu chamado Campeoníssimo, que tem 2,5 metros de altura, está lá no nosso jardim, lá. Então, o que era? O troféu Campeoníssimo foi instituído pela Gazeta e pelo São Paulo Futebol Clube para quem ganhasse o torneio entre os clássicos. Palmeiras, Corinthians e São Paulo, trio de ferro. Somava os pontos do primeiro e do segundo turno e daria o campeão, o troféu, e daria o nome de Campeoníssimo, o apelido de Campeoníssimo para quem... Assim. Então, era um torneio paralelo contando os pontos dos jogos do Campeonato Paulista. E com essa vitória de 3-1, podia ser mais, mas eles fugiram do campo, o Palestra, além de campeão paulista, também tornou-se campeoníssimo. Ganhou o troféu, está lá em visitar a sede do Palmeiras, ali na porta da Turiaçu, tem os bustos, e tem do lado o troféu campeoníssimo, que a gente ganhou nesse mesmo dia. Muito bem, tá aí, arrancada heróica na voz, na memória e nos registros do nosso querido historiador J. Cristianini. Este canal tem esta missão também, de trazer história. E olha, Jota, durante a Copa do Mundo, quando parar o futebol, se San Gennaro permitir, a gente com muita humildade conquistar o 11º Campeonato Brasileiro, o 3º em pontos corridos, nós vamos ter pequenas pílulas da história do Palmeiras, momentos marcantes. Conto com você, o Jota que escreveu a Bíblia do torcedor palmeirense. A Bíblia do Palmeiras. Tá ali, depois eu pego e mostro para todo mundo. Aliás, o livro do Jota, que era cenário meu aqui, até a pintura aqui do Allianz Parque, e nós vamos falar muito de Palmeiras até o início do Campeonato Paulista ano que vem, porque dá um orgulho na alma, dá uma emoção muito grande de comemorar este segundo nascimento, né? Ou surgimento, a continuidade, a continuação do Palestra Itália e da Sociedade Esportiva Palmeiras. Temos sempre... Deixa eu me permite um adendo. Claro. Vira e mexe aparece alguém para dizer não foi bem assim, o jogo não continuou porque o juiz... Bom, então eu só vou dizer o seguinte. Como eu falei, era a penúltima rodada. O São Paulo foi punido
com a saída do campeonato. Não jogou, foi proibido de jogar a última partida, que seria, salvo o melhor juízo, com o Espanha, que é o Jabaquara, né? E também tinha mudado de nome, de Espanha com H, para Jabaquara. Tanto é verdade que eles foram punidos, não tem esse jogo não existe, foram considerados perdedores. Esse jogo o seguinte foi a punição, depois teve outras punições, mas aí nada a ver com bola em campo, né? Nada de pontos, nada, acho que multa, qualquer coisa assim. Mas vocês vejam que não é bem assim, é assim sim, tanto é verdade que foram punidos. O Palestra continuou e eles tiveram uma punição, se não me engano, por um mês, incluindo os jogos do Campeonato Paulista que faltavam. Eles não tiveram o jogo não foi dada a vitória para o adversário, porque eles foram considerados culpados, atitude antiesportiva, e os jornais todos que estavam contra a gente se voltaram contra eles, dizendo que foi uma vergonha o que aconteceu e tudo mais. Isso para quem diz que não foi bem assim. Então, você sabe, tem umas histórias que eu falo, o time nunca caiu do estadual, então foram otários, porque disputaram a segunda divisão. Se não caiu, não deviam ter disputado a segunda divisão. A virada não foi não ter caído, foi voltar no mesmo ano, trazendo o número de vitórias como fator de desempate. O brasileiro é fax. Se são fax, também são otários, porque jogaram, temos todos os jogos que eles participaram. Se o campeonato não existiu, como é que eles participaram? Esses campeonatos que eles falam que é fax. E por último, vou aproveitar. Não, eu preciso desabafar. Deixa eu desabafar com essa. Deixa, claro. Ontem, um sujeito veio me dizer, pô, vocês foram campeão brasileiro com 4 jogos. Eu disse, quando? Em 61, não foi 34. Aliás, 38. Porque para participar da Copa Brasil, quando tinha, né, a Taça Brasil, precisava ser campeão paulista. E para ser campeão paulista foram 34 jogos, depois mais 4. Como era a Copa do Mundo, como era o Mundial de Clubes, o cara, para chegar lá, 2 jogos só. Compensação, para chegar lá, quantos jogos ele teve? É um desabafo que eu queria fazer. Tá feito, meu querido. E, olha, minha sugestão, não alimente os animais. J. Cristianini, meu querido Jota, muito obrigado. Conto com você nessa empreitada das pequenas pílulas do Palmeiras, da história do Palmeiras, quando começar a Copa do Mundo. Porque nós aqui vivemos efetivamente de Palmeiras, porque amamos esse clube. Já tivemos e teremos sempre as nossas diferenças, mas quando se trata de falar de Palmeiras, aí estamos todos juntos, de braços dados, defendendo a Sociedade Esportiva Palmeiras. Jota, muito obrigado, meu querido. Todos somos um. Obrigado a você pela oportunidade. Conte comigo sempre. Falar de Palmeiras é a minha paixão. Muito bem. Tá aí, J. Cristianini com a gente. Vou encerrar a live com o Jota aqui na tela, o nosso vídeo, né? Muito obrigado a todos. Deixe seu like, se inscreva no canal. Cara, faz uma coisa. Encaminhe esse vídeo para os seus filhos, netos, gente que ainda não está familiarizado com a história do clube pela qual torce. Nós temos aí uma nova geração e nos cabe, eu, Jota, Galopo, enfim, os outros, todos, nós temos que mostrar a história do Palmeiras, porque essa geração que vem a partir de 2015, que tinha 8, 9 anos em 2015, ganhou muito até agora, né? São 7 anos de muitas conquistas, muitas glórias. Talvez não tenha ainda conhecimento e familiaridade com a história da Sociedade Esportiva Palmeiras, do Palestra Itália. Quem não conhece seu passado tem medo do futuro, já dizia o poeta. Não tenha medo, ganhando ou perdendo, estaremos sempre no gramado em que a luta o aguarda. Muito obrigado, Palestra. Obrigado, Oberdan. Obrigado a Junqueira, Begliomini, Zezé Procópio, Algo Moreira, Del Nero, Cláudio, Valdemar Fiume, Vila Dôniga, Lima e Etivarieta. Obrigado a todos vocês por tudo que fizeram pela Sociedade Esportiva Palmeiras, pelo Palestra Itália e também pela Sociedade Esportiva Palmeiras. Tem aqui a camisa da atleta do Valdir Joaquim de Moraes, que também foi um dos nossos grandes goleiros, né? Uma camisa maravilhosa que eu não uso, que é para não estragar. Porque quando põe roupa, ela fica toda desbeiçada. Fica igual aquelas borboletas esquisitas. Então, eu deixo ela guardada, mas hoje era dia de fazer essa homenagem ao Palmeiras. Muito obrigado a todos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Passe esse vídeo adiante para que todos conheçam
essa gloriosa história. Não foge do campo, não. Não senta lá no gramado, não, filho. Vem jogar o jogo é jogado, lambaria pescado. Já ganhamos, já perdemos, faz parte da vida. Até mais.